Viu? Semana quente de votações e muitas negociações no Congresso Nacional, de onde fala ao vivo, então, o jornalista Leandro de Souza. Uma boa tarde, Leandro já aparecendo aqui no nosso telão. Leandro, a gente viu agora aí uma proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, relatada por Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, aprovada na CAI do Senado. Ao mesmo tempo também, votação prevista para a semana que vem na Câmara dessa outra proposta relatada pelo deputado Arthur Lira. Leandro, quais as suas informações, porque tem que votar essa isenção do imposto de renda neste ano ainda, não é? Para poder valer no ano que vem? Exatamente, Simone, uma ótima tarde para você e também para quem está conosco. Bem, esta você viu aí aprovada, que tinha como autor o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, e que foi relatada pelo senador Renan Calheiros, ele que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e se avocou o relator dessa matéria. Já dá um indicativo de que o projeto que trata da isenção do imposto de renda, quando ele chegar à Câmara dos Deputados, ele vai ter uma grande possibilidade de ser aprovado rapidamente no Senado Federal. Isso porque o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos tem praticamente o mesmo conteúdo aprovado lá, daquele que foi enviado pelo governo, nas mãos do deputado Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados. É bom a gente lembrar que este projeto ele era terminativo, ou seja, ele não passa pelo plenário do Senado Federal. A não ser, claro, que algum senador apresente um requerimento com o apoiamento de pelo menos 20% aí dos parlamentares e consiga levar esta matéria para o plenário do Senado Federal. Mas a tendência neste momento é de que isso não aconteça. Como disse o senador Renan Calheiros, o projeto chegando lá na Câmara dos Deputados, ele pode ser apensado à matéria que foi relatada pelo deputado Arthur Lira. Pode, porque é pouco provável que aconteça. Por quê? Você viu aí, dois políticos importantes com influência no cenário nacional, mas que disputam questões regionais. Ambos são de Alagoas e inimigos políticos. E a eleição se avizinha aí, inclusive as próprias eleições estaduais. Por isso é muito pouco provável que o deputado Arthur Lira, ele acabe integrando alguma parte aí do texto que foi aprovado e relatado pelo senador Renan Calheiros. A matéria lá na Câmara ficou então definida que vai ir para o plenário para o próximo dia 1º de outubro. Isso significa dizer que esta matéria ela só entrará em vigor no dia 1º de janeiro se não houver a criação de algum tipo de tributo ou de imposto, que era o que se previa inicialmente para compensar a queda de arrecadação. Aliás, sobre isso, e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi à Comissão de Agricultura, ele também foi cobrado aí pelos deputados, sobretudo os deputados do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que fosse aumentada essa isenção para R$ 10.000. Fernando Haddad, então, disse que não tinha problema, que a proposta podia ser emendada até mesmo na Câmara dos Deputados, mas que era necessário sim apresentar quais eram os dispositivos para compensar a queda de arrecadação. Só para você ter uma ideia, são 20 milhões de pessoas que vão ser atendidas inicialmente por esse projeto, podendo chegar até 60 milhões de pessoas, já que a isenção original era de R$ 5.000, passou para R$ 7.350. O texto que foi aprovado aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, além da isenção do imposto de renda para quem ganha esses valores que eu falei agora há pouco, 5.000, escalonado até R$ 7.350, também criou aí um programa de regularização de dívidas tributárias para contribuintes de baixa renda. Foi um dispositivo que foi incluído, que não tem lá na Câmara dos Deputados, mas que pode sim também ser incluído por meio de emenda a ser apresentado, ou mesmo no próprio plenário, emenda global, ou mesmo uma emenda individual a ser apresentada pelos deputados, ou mesmo aqui no Senado Federal. É pouco provável que no Senado seja modificado o texto, porque, como eu falei, ele é praticamente a cópia do texto encaminhado pelo governo, relatado esse projeto pelo deputado Arthur Lira. Simone, eu volto com você aí no estúdio. Agora, Leandro, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, ela rejeitou, não é, a chamada PEC da blindagem. Você falou bastante na semana passada, né? O relator considerou o texto inconstitucional e a comissão analisou, então, o mérito da proposta. O que isso quer dizer, então? Os senadores discutiram o conteúdo do texto da PEC e, em 2026, 2/3 do Senado serão renovados, o que significa que a grande maioria da casa deverá tentar uma eleição. A medida é impopular e teve uma ampla rejeição por parte da população. Os senadores aprovaram por unanimidade, então, o parecer do senador Alessandro Vieira,
contrário, então, à matéria e a decisão final caberá ao plenário do Senado. Leandro, os senadores sentiram, então, os termômetros que vieram no fim de semana passado, né, das ruas? Olha, Simone, sentiram e sentiram bastante. Inclusive, naquela própria semana, o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, já programou a votação dessa matéria para esta semana, rapidamente, ou seja, para evitar um desgaste maior aqui do Senado, que essa conversa se estendesse e a crise acabasse se instalando aqui no Senado Federal. Isso não aconteceu. Os próprios senadores do PL, como Jorge Saif, por exemplo, que havia dado um indicativo de que poderia votar pela constitucionalidade desta matéria, ou seja, contra o relatório do senador Alessandro Vieira, ele, no fim das contas, acabou acompanhando a maioria e aí constituindo um número total de 26 votos contrários à PEC da blindagem. A proposta de emenda à Constituição é essa que tratava do Fórum Especial, de aspectos especiais para julgamento de senadores e também de deputados. Pela proposta, se ela fosse aprovada, deputados e senadores só poderiam ser presos se fossem aprovados, se fossem autorizados pelas duas casas, pela Câmara e também pelo Senado Federal. O projeto, só para que você entenda, como ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alessandro Vieira fez um relatório pela inconstitucionalidade do texto. Ou seja, o texto, o relatório do senador Alessandro Vieira, ele foi aprovado, mas ele rejeitava, ou seja, ele estabelecia que havia inconstitucionalidade naquela proposta que foi encaminhada. E aí, o senador Otto Alencar disse que já tinha combinado com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que o projeto, ainda que o regimento interno da Casa indicasse que a decisão unânime só poderia ser levada ao plenário do Senado caso algum requerimento obtivesse 10% do conjunto dos senadores, ou seja, 8 votos, né? 8 mais 1 daria praticamente 9 votos por esse requerimento, aí então ele seria levado para a votação no plenário do Senado Federal. No entanto, o senador Otto Alencar disse que, para não há nenhum regimental, tinha combinado com o senador Davi Alcolumbre que hoje à tarde mesmo seria colocado em votação no plenário para que então o conjunto dos senadores pudesse reprovar essa matéria, ou seja, aprovar a inconstitucionalidade deste texto. Mas isso não aconteceu. O senador Davi Alcolumbre abriu a sessão, fez um apanhado aí, um arrazoado a respeito do regimento interno e com base no que diz a legislação interna do Senado Federal, o texto foi arquivado sem sequer ter sido levado para votação no plenário do Senado Federal. Então foi uma resposta dos senadores à decisão que foi tomada na Câmara na semana passada e que acabou provocando uma série de protestos Brasil afora. Simone, eu volto com você aí no estúdio. Leandro, então, vamos, como a gente já mostrou aqui no jornal, você também falou um pouquinho agora aí, os deputados da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, né, eles ouviram então hoje, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fala pra gente a tua avaliação aí sobre a participação do ministro na comissão. A gente está acostumado aqui a ver, quando vem um ministro do governo, normalmente as palavras são muito duras, normalmente os ataques são bastante frontais, muito fortes, inclusive. Isso não se repetiu lá na Comissão de Agricultura. Teve, sim, uma outra troca de farpas, uma outra ironia que foi colocada, mas bem abaixo daquilo que a gente tem visto nas últimas semanas. Eu diria até que foi um diálogo bastante produtivo. O próprio ministro Fernando Haddad, no final, ele disse para o presidente da comissão, o deputado Nogueira, Rodolfo Nogueira, que tinha sido muito boa, de fato, a conversa com os parlamentares sobre diversos assuntos, principalmente no que diz respeito à medida provisória que foi editada pelo governo e que libera de recursos subsidiados 12 bilhões de reais para o Brasil inteiro. Segundo o Ministério da Fazenda, aproximadamente 1.100 municípios serão beneficiados por essas medidas. Os produtores desses 1.100 municípios serão beneficiados. Por quê? Porque a medida provisória diz que os municípios que decretaram estado de calamidade por pelo menos 2 anos seguidos, eles estão então enquadrados nessa questão. No entanto, pelo menos 1/3 desses recursos, segundo o ministro Fernando Haddad, eles serão direcionados para o estado do Rio Grande do Sul. Estado esse que teve 4 anos seguidos de seca, depois
veio aquela enchente que acabou devastando toda a infraestrutura do estado, e aí é natural que boa parte desses recursos, de fato, acabem sendo destinados para o estado do Rio Grande do Sul. A gente separou um trechinho do que comentou a respeito desse assunto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos assistir. Editamos uma medida provisória de 12 bilhões de reais, estabelecemos regras no CMNE que permitem atender mais de 1.000 municípios brasileiros com as regras atuais, sendo que desses 1.000, 29% são de municípios gaúchos, mas 71% são de outros municípios Brasil afora. É natural que as pessoas queiram mais valores, mais municípios atendidos. Mas nós vamos testar o modelo que nós criamos agora para ver até onde vamos. E nós vamos ser os últimos a negar acompanhamento do processo para saber se nós estamos fazendo justiça com o recurso público e, eventualmente, ponderar medidas que se façam necessárias para o aperfeiçoamento do programa. A projeção do Ministério da Fazenda, então, indica que aproximadamente 403 municípios do estado do Rio Grande do Sul serão atendidos. Esses produtores que lá ficam. Eu conversei com vários produtores lá do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje, e eles dizem que tem muita dificuldade, sobretudo quando vão até a instituição financeira, até porque eles já não têm mais garantia nenhuma, sequer a terra, para apresentar aí e captar o recurso, ou pelo menos fazer esse tipo de negociação. Além disso, muitos produtores dizem que são pressionados a contratar outros tipos de produto dos bancos, como, por exemplo, os seguros. O ministro Fernando Haddad disse que a edição da medida provisória não esgota o tema e que promete, sim, fazer um acompanhamento e, se for o caso, vai corrigir essa medida provisória. Ele foi questionado a respeito da dificuldade que os produtores terão de fazer o novo plantio, caso não consigam fazer essa renegociação de dívida. E aí, então, Fernando Haddad disse que vai dar uma olhada para ver se o calendário do Ministério da Fazenda está adequado ao calendário de plantio lá na região do estado do Rio Grande do Sul, mostrando boa vontade em relação a uma revisão sobre a medida provisória e até mesmo uma ampliação dos seus parâmetros. O ministro também comentou a respeito da questão da tributação sobre as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, que o governo estabeleceu uma taxa que era de 5%, mas o relator aqui na matéria, o deputado Carlos Zaratini, subiu para 7,5%. O ministro disse que não é uma medida arrecadatória, mas disciplinadora, porque entende que o mercado pode estar sendo desviado, ou seja, recursos estão sendo captados e aplicados em outros segmentos. Sobre a questão do tarifácio de Donald Trump, só para a gente encerrar, o ministro da Fazenda, até foi engraçada a situação. Ele disse, olha, é um pedido do ministro da Fazenda aos deputados aliados de Eduardo Bolsonaro. Por gentileza, liguem para Eduardo Bolsonaro e peçam para que ele fale com Donald Trump e retire o tarifácio sobre os produtos brasileiros. O ministro também admitiu que para muitas empresas, não todas, mas muitas delas, não adianta dar o crédito, porque eles não têm para quem vender. E aí outra situação terá de ser encontrada. Simone, é com você aí no estúdio.